Bom, gente, bom dia a todos aí. Bem-vindos aí ao CEAP Solidário. Enfim, a gente vai abordar hoje aqui temas de direito civil, na verdade, mais precisamente, reflexos do novo CPC no direito civil. Claro que o nosso tempo é limitado, então a gente vai, na verdade, tangenciar alguns pontos relevantes, né, provindos do CPC na interpretação do direito material do direito civil. Me permitam já começar, então, falando sobre a questão da prescrição de ofício e o novo CPC. A questão da prescrição de ofício e o novo CPC. Para a gente poder compreender bem o tema, vamos fazer uma análise muito antes da entrada em vigor do CPC, para a gente poder enfrentar com relativa profundidade o tema aqui. Seguinte, a redação originária do Código Civil atual vinha no sentido de que a prescrição não poderia ser reconhecida de ofício, não é isso? Salvo se fosse para beneficiar absolutamente incapaz. Era o que dizia o artigo 194 do Código Civil. Era o que dizia o artigo 194 do Código Civil. Bom, esse artigo 194 foi revogado pela Lei 11.280 de 2006, foi revogado pela Lei 11.280 de 2006, portanto, muito antes do novo CPC, e desde essa legislação processual, diga-se de passagem, importante que se diga isso, a prescrição já deveria ser reconhecida de ofício pelo juiz. Houve a revogação do 194 do Código Civil e a alteração de disposições do CPC de 1973 até então em vigor. Bom, houve uma reação significativa por parte dos civilistas em relação a essa modificação legislativa. Os civilistas criticaram muito. Principalmente pelos seguintes aspectos. A prescrição, ela não gera perda do direito. Ela gera perda da pretensão. Então não causa nenhuma perplexidade, nenhuma estranheza o juiz poder reconhecer de ofício a decadência legal. Porque a decadência legal ela gera o quê? A perda do direito potestativo. Mas a prescrição, não. A prescrição gera a perda da pretensão. O próprio Código diz isso no artigo 189. O artigo 189 do Código Civil deixa claro que a prescrição não gera a perda do direito, mas apenas da pretensão. E mais, o objeto da prescrição envolve o quê, gente? Direitos subjetivos patrimoniais. Direitos subjetivos patrimoniais, que estão sujeitos a uma certa margem de discricionariedade à luz do princípio da autonomia privada. Quer dizer, por envolverem direitos subjetivos patrimoniais, a prescrição estaria abarcada, estaria envolvida do princípio da autonomia privada. Quer dizer, pode não corresponder ao desígnio ético do devedor, por exemplo, o reconhecimento da prescrição. Pode ser que não interesse ao devedor o reconhecimento da prescrição. Pode ser que o devedor queira o reconhecimento da improcedência do pedido. Assim como pode o devedor desejar efetuar o pagamento. Então, muitos vinham criticando, dizendo o seguinte, olha, na verdade é uma indevida ingerência do Estado numa órbita que é de autonomia privada. Uma outra questão que foi suscitada, o Código Civil no artigo 191 prevê a renúncia da prescrição. O artigo 191 do Código prevê a renúncia da prescrição. E aí alguns começaram até a suscitar o seguinte, olha, esse artigo 191 talvez tenha sido revogado tacitamente pela legislação de 2016, porque se a prescrição deve ser reconhecida de ofício, é porque a matéria é de ordem pública. E se a matéria é de ordem pública, aparentemente não comporta renúncia. Bom, hoje essa questão da impossibilidade da revogação tácita do artigo 191, ela está superada, podemos dizer, enunciado 295 do CJF. Enunciado 295 do CJF. No sentido de que subsiste a possibilidade de renúncia da prescrição no direito brasileiro, em que pese a prescrição poder e dever ser enfrentada de ofício pelo juiz. Bom, aí, gente, os próprios processualistas, muitos processualistas, começaram a dizer o seguinte, olha, é preciso conciliar aqui, então, os temas.
É preciso conciliar o reconhecimento de ofício da prescrição com a possibilidade de renúncia. Como conciliar isso? Vários processualistas já começaram a defender antes que não se pode reconhecer de ofício a prescrição antes do transcurso do prazo para a resposta do réu. Não se pode reconhecer de ofício a prescrição antes do transcurso de resposta do réu. Para quê, gente? Para oportunizar o réu a possibilidade de renunciar da prescrição. Para oportunizar o réu a possibilidade de renunciar da prescrição. Se o juiz pudesse, com a mera leitura da inicial, proclamar de ofício a prescrição, na prática, o legislador processual aqui estaria aniquilando a oportunidade, a possibilidade de renúncia. Agora, é claro, essa renúncia ela tem que ser expressa. A renúncia tem que ser expressa. Se o réu contesta e se omite em relação à prescrição, aí sim o juiz estaria autorizado a reconhecer de ofício a prescrição. Bom, a única ressalva, a ressalva que se fazia a esse entendimento era se o réu é fazenda pública. Se o réu é fazenda pública, por quê? Porque o advogado público não pode renunciar da prescrição, dada a indisponibilidade dos interesses fazendários. Bom, como é que entra nesse cenário o novo CPC? É nesse contexto que me parece o novo CPC traz um reflexo importante aqui. Olha só, a gente tem uma regra geral aqui, é uma regra geral do CPC, não é regra específica de prescrição. Aquele artigo 10, estão lembrados do novo CPC? Artigo 10, que diz, olha, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, o artigo 10, regra geral, parece vir em consonância com aquele entendimento antes já sustentado por boa parte da doutrina. Só que nós temos regras específicas aqui a respeito do tema, prescrição. E aí o artigo 487, parágrafo único do CPC, 487, parágrafo único, ele vem em consonância com esse artigo 10, mas traz uma exceção aqui. Ele vem em consonância com o artigo 10 do CPC, mas ele traz uma exceção. Diz o 487, parágrafo único do CPC o seguinte, olha, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Vejam que aqui o legislador enfrenta especificamente a questão do que tange a prescrição e vem em consonância com aquela tese que já havíamos exposto antes. Só que ele traz uma exceção, ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332. O parágrafo 1º do artigo 332 trata da improcedência liminar do pedido. Improcedência liminar do pedido. E diz lá, olha, o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou de prescrição. Aqui nós temos uma exceção ao artigo 10, porque não também é o artigo 10 do novo CPC, e essa exceção já está ressalvada lá no artigo 487, parágrafo único. Aqui sim é possível o reconhecimento de ofício da prescrição, mesmo sem ter ouvido previamente o réu. Me parece interessante aqui uma tese que é defendida pelo Nelson Rosenwald. Acho que vale a pena a gente suscitar essa tese aqui. Ele defende que, nesse caso, o contraditório ele é postergado. O contraditório, nesse caso, ele é postergado, ele é diferido.
E essa ideia de contraditório postergado, diferido nesse caso de improcedência liminar, em que não há a prévia oitiva do réu, se dá com base no juízo de retratação da apelação contemplado no artigo 332, parágrafo 3º. É uma das novidades do novo CPC em relação ao CPC velho, a questão do juízo de retratação em sede de apelação. Portanto, no juízo de retratação da apelação, pode a outra parte se manifestar sobre a prescrição, enfim, o juiz poderia exercer aqui o contraditório diferido. O contraditório seria diferido ou postergado nesse juízo de retratação contemplado no artigo 332, parágrafo 3º. Então, enfim, o CPC novo ele sistematiza aquela discussão anterior, praticamente definindo que realmente a outra parte tem que ser ouvida, ressalvada essa questão da improcedência liminar, em que o contraditório é postergado e é diferido à luz do juízo de retratação em sede de apelação. Outra questão aqui em relação à prescrição no novo CPC, essa é mais rápida, em relação à interrupção da prescrição, o CPC também resolve aqui uma controvérsia que havia antes, em relação à interrupção da prescrição. O artigo 202, inciso 1 do Código Civil, o artigo 202, inciso 1 do Código Civil, diz o seguinte, olha, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á, inciso 1, por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Vejam que aqui, pela dicção do Código Civil, o que interrompe a prescrição é o cítice. É o cítice. É o que o Barbosa Moreira chama de despacho liminar de conteúdo positivo, não é isso? É o cítice. O CPC velho, que estava valendo quando o Código Civil entrou em vigor, dizia que o que interrompia a prescrição era o quê, gente? Era a citação válida. Era o 219 do CPC velho. Aí surgiu a controvérsia. Quer dizer, o que valia? Era o Código Civil? Era o CPC? E, à época, foi editado um enunciado do CJF, o enunciado 417 do CJF, que basicamente dizia o seguinte, olha, na realidade o Código Civil é lei posterior. E a partir da vigência do Código Civil, o que passa a interromper o prazo prescricional é o cítice, é o despacho liminar de conteúdo positivo. Só que vejam, vamos rapidamente nos lembrar do seguinte. O 219 do CPC dizia o quê? Que o que interrompia a prescrição era a citação válida, mas se a parte promovesse a citação no prazo legal, aquele efeito interruptivo da citação do CPC velho produziria efeitos retrooperantes, efeitos retroativos à propositura da ação. Lembram disso? Efeitos retrooperantes à propositura da ação, entenda-se, distribuição ou cítice. Em regra, distribuição. Cítice apenas quando não há distribuição, se for juízo único, vara única. O Código Civil, no 202, inciso 1, diz, olha, por despacho do juiz, mesmo incompetente, se o interessado a promover no prazo na forma da lei processual. Então, o enunciado diz o seguinte, olha, na realidade, o que interrompe é o cítice, como diz o Código Civil, mas, se a parte promover a citação no prazo oportuno, o efeito interruptivo do cítice, como manda o Código Civil, vai produzir efeitos retrooperantes à distribuição. Quer dizer, o Código Civil teria revogado o caput do 219, quando dizia que o que interrompia era a citação válida, mas não teria revogado a parte do CPC velho que dizia que o efeito interruptivo retroagiria a data da propositura da ação. A questão está sistematizada no novo CPC. Artigo 240, parágrafo 1º. 240, parágrafo
1º, que vem em perfeita harmonia com o enunciado 417 do CJF. Diz o artigo 240, parágrafo 1º, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data da propositura da ação. Então vejam que há uma perfeita harmonia agora entre o 240, parágrafo 1º, o enunciado do CJF, e por que não o artigo 202, inciso 1 do Código Civil. O CPC veio aí e aparou essa controvérsia, resolveu aí a controvérsia. Também vale a pena destacar rapidamente aqui o seguinte, este efeito interruptivo do, entre aspas, ingresso em juízo, porque não é o mero ingresso em juízo, acabamos de ver, é o cítice, também se aplica no caso de tutela antecipada em caráter antecedente, se aplica no caso de tutela antecipada em caráter antecedente, e também, por que não, no caso de tutela cautelar em caráter antecedente. Então, tanto na tutela antecipada quanto na tutela cautelar em caráter antecedente, se aplica o artigo 202, inciso 1. É importante ressalvar isso porque, enfim, são medidas adotadas antes da propositura da ação, entre aspas, definitiva. Esses institutos, para quem quiser fazer até a remissão aí do 202, inciso 1, a remissão iria para os artigos 303 a 310 do novo CPC. Bom, um outro ponto aqui, saindo já da questão da prescrição, um outro ponto aqui do novo CPC que traz uma repercussão interessante aqui no Código Civil, está no artigo 276 do CPC. Artigo 276. É um tema que é muito explorado no direito português e aqui no Brasil nunca ganhou muito prestígio, não. E é possível que com o tempo isso venha a trazer mais eco no direito civil, graças a essa disposição processual. Ainda é cedo para afirmar alguma coisa, mas é possível que haja uma repercussão oportuna aqui. É a questão da inalegabilidade por vício de forma. A questão da inalegabilidade por vício de forma. A gente está falando aqui, na verdade, de invalidade dos negócios jurídicos. A gente está falando de invalidade dos negócios jurídicos. A tese da inalegabilidade por vício de forma. O que os portugueses já defendem há muito tempo? Aquele que dá causa à invalidade, aquele que dá causa à invalidade, sobretudo por vício de forma, não pode suscitar a nulidade do negócio jurídico. Não pode suscitar a nulidade do negócio jurídico. Então, se nós temos um contrato em que a lei exige, por exemplo, instrumento público. A lei exige instrumento público para a celebração daquele contrato. Imagine uma compra e venda de um imóvel em valor superior a 30 salários e ressalvadas as exceções legais. O artigo 108 do Código Civil exige instrumento público. Exige instrumento público. E aí vamos supor que os contratantes aqui sejam A e B, e o A tenha convencido o B a celebrar aquele contrato por instrumento particular. O A convenceu o B. Por essa teoria, o A não poderia posteriormente alegar em face do B a invalidade do negócio jurídico, a nulidade do negócio jurídico. Vejam que essa teoria, ela vem em harmonia com a ideia de Tucock. Vem em harmonia com a ideia da Tucock. Porque pela ideia da Tucock, todos devem se lembrar, aquele que viola a lei ou o contrato não pode exigir que a outra parte venha a respeitar aquela mesma lei ou aquele mesmo contrato que o sujeito está transgredindo. Então não poderia aquele que provocou a invalidade suscitar a nulidade em seu próprio benefício. Vem em harmonia com a Tucock. Mas isso sempre enfrentou muita resistência, por quê, gente?
Porque inobservância de forma exigida por lei gera nulidade absoluta. Inobservância de forma exigida por lei gera nulidade absoluta. E nulidade absoluta viola o quê, gente? Interesse público. Nulidade absoluta viola interesse público. O juiz deve, inclusive, reconhecer de ofício. Deve reconhecer de ofício. A gente tem uma situação que vem dentro dessa mesma lógica. Dentro dessa mesma lógica, só para ilustrar uma outra hipótese de aplicação disso que a gente está vendo, até para justificar essa resistência, no enunciado 294 do CJF. É uma situação distinta dessa, mas que guarda sintonia com o que a gente está acabando de dizer. Enunciado 294. Todo mundo deve se lembrar da simulação. Na simulação, o A e B agem em conluio com o objetivo de enganar um terceiro, não é isso? Eles celebram um contrato em conluio com o objetivo de enganar o terceiro. O enunciado 294 diz que pode uma das partes em conluio alegar a simulação em detrimento da outra. Alguns podem estar pensando, bom, mas isso está beneficiando a torpeza do sujeito, tá? O objetivo é proteger aquele que está em conluio? Não, o objetivo é proteger o interesse público no reconhecimento da simulação. O interesse público no reconhecimento da nulidade absoluta. É muito significativo esse exemplo, porque à época do Código de 16, a simulação era causa de anulabilidade. E lá a lei dizia, o Código 16 dizia, que uma das partes em conluio não poderia alegar a simulação em detrimento da outra. A lei dizia isso, mas a simulação era causa de anulabilidade. Como a simulação no novo código passou a ser causa de nulidade absoluta, o código atual suprimiu a redação anterior e vem o enunciado dizendo, olha, pode alegar sim. Então, a questão da inalegabilidade por vício de forma encontra essa principal resistência. Apesar de vir em harmonia com a TUCOC, há um interesse público no reconhecimento da nulidade absoluta resultante da transgressão ao vício de forma. Então, em homenagem ao interesse público, poderia, mesmo aquele que deu causa à nulidade, suscitá-la. Mas vejam que o artigo 276 do novo CPC vem lá e diz, olha, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Então, claro que aqui a disposição tem uma conotação processual, é evidente. Não dá para afirmar que o 276 agasalha essa teoria para fins de direito material, mas é um precedente legislativo significativo para, enfim, no mínimo, difundir um pouco mais o Instituto, trazer uma nova reflexão, um novo olhar sobre o tema. Bom, outra questão aqui que vale a pena a gente destacar, dentro dessa rápida explanação aqui sobre reflexos do novo CPC, algumas questões envolvendo incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Algumas questões envolvendo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente está lá nos artigos 133 a 137 do novo CPC. Artigos 133 a 137 do novo CPC. Alguns detalhes aqui acho que valem a pena ser destacados. O primeiro, olha, o parágrafo 2º do artigo 133 contempla a previsão legislativa, que não havia antes, da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Diz o parágrafo 2º do artigo 133, aplica-se o disposto neste artigo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Era uma construção exclusivamente doutrinária e jurisprudencial, sem nenhum respaldo normativo, não havia previsão normativa. Já havia o enunciado 283 do CJF, contemplando a desconsideração inversa, enunciado 283, mas previsão legislativa não havia. Foi aqui contemplado no parágrafo 2º do artigo 133. Lembrando que na desconsideração inversa, o que acontece na desconsideração inversa, gente?
próprio nome já nos diz, é o contrário do que ocorre na desconsideração tradicional. Na desconsideração tradicional, o que nós assistimos, gente? É a possibilidade de atingimento de bens particulares do sócio para saldar a dívida da pessoa jurídica. Obedecidos, claro, os requisitos normativos que não cabe a gente, enfim, tratar aqui nessa palestra de hoje. Na desconsideração inversa, o que se permite, gente? Se permite atingir bens de pessoa jurídica para saldar a dívida pessoal do sócio. Notadamente quando? Quando bens particulares do sócio, da pessoa física, me desculpem, quando bens particulares da pessoa física são fraudulentamente ocultados junto à pessoa jurídica. Quando bens da pessoa física são fraudulentamente ocultados junto à pessoa jurídica. Aquele emblemático caso de novela, que o sujeito está na iminência da ruptura da sociedade conjugal, ele tem vários bens, o sujeito é rico, o que ele faz? Ele vai transferindo todos os seus bens particulares para a pessoa jurídica. E aí, quando dá partida, ele diz que não tem nada. É possível que haja desconsideração inversa da personalidade jurídica. Tem um caso curioso que aconteceu na Argentina, caso concreto. Era uma família, o sujeito tinha lá 6 filhos, 7 filhos, mais que eu, tenho 5. O sujeito tinha 6 ou 7 filhos. E, na realidade, o que acontecia? A família, a pessoa jurídica era composta do casal, mais 6 dos 7 filhos, por exemplo. Um dos filhos não participava da PJ. Tudo que a família construía, ela jogava para a pessoa jurídica. Todo o patrimônio do casal ia para a pessoa jurídica. Quando do falecimento do casal, o que aquele filho lá que não participava da PJ alegou? Desconsideração inversa. Para buscar o quê, gente? A paridade da legítima. Então, enfim, a desconsideração inversa ela pode projetar seus efeitos para diversas searas. E aqui a gente tem uma previsão legislativa no parágrafo 2º do artigo 133. Outra observação aqui que vale a pena a gente destacar, olha só, o artigo 135 diz assim: instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Vejam, ele prevê a citação do sócio ou da pessoa jurídica. Primeiro, pode causar estranheza a referência à citação da pessoa jurídica. Porque, enfim, quando se fala em desconsideração da personalidade jurídica, nos vem à mente logo o atingimento de bens do sócio. Vejam que o tema se correlaciona à desconsideração inversa. Porque na desconsideração inversa, na realidade, o incidente ele vai ser deflagrado em face de quem, gente? Em face da PJ. Face da PJ. Mas não é só na desconsideração inversa, não, gente. É preciso lembrar aqui a potencial aplicação da citação da PJ no caso de desconsideração indireta da pessoa jurídica. Também vale no caso da desconsideração indireta. Não sei se estão lembrados, a desconsideração indireta ela está mencionada no enunciado 406 do CJF. Enunciado 406 do CJF. Também não há previsão normativa explícita, é uma construção doutrinária e jurisprudencial. O enunciado prevê a desconsideração indireta basicamente no caso de grupo societário. Quer dizer, é possível que dívidas de uma determinada PJ seja suportada por outra pessoa jurídica. Desde que os bens daquela pessoa jurídica devedora sejam fraudulentamente ocultados ou transferidos para essa nova pessoa jurídica. Então é uma dinâmica peculiar também, enfim, porque na realidade a desconsideração vai atingir não o bem de um sócio, mas o bem de outra PJ, e vejam que nesse caso quem será citado será a outra PJ. A outra PJ. Então, uma potencial aplicação do Instituto. Potencial aplicação do Instituto. E, por último, vale a pena aqui destacar, também vale a pena aqui destacar o seguinte,
o mesmo artigo 135 prevê a possibilidade de citação do sócio ou da PJ. Só que o artigo 50 do Código Civil, prevê que a desconsideração da pessoa jurídica também pode atingir o administrador não sócio. Está lá no artigo 50 do Código Civil. A desconsideração pode atingir o administrador não sócio. Então, na realidade, é preciso interpretar esse dispositivo à luz dessa possibilidade da desconsideração atingir o administrador não sócio, e, portanto, nesse caso, a citação, claro, não vai alvejar nem o sócio nem a pessoa jurídica, e sim a figura do administrador. Ok? Vamos fazer uma pausa breve, 2 minutinhos e voltamos já já.